Gente, boa noite. Estamos iniciando mais um programa da série de lives no mês de outubro, o Outubro Rosa, com mulheres superpoderosas, né? Na semana passada, nós tivemos a nossa live com a professora e nutricionista Renata Medeiros, onde a gente falou um bocado sobre SUS, né, sobre o papel das mulheres nas políticas de saúde. E dando prosseguimento, hoje vamos receber a pedagoga Sheila Rodrigues, que vai falar sobre o empoderamento das mulheres negras e sobre a educação antirracista. A Sheila, ela é graduada em pedagogia pela UFAL. Ela também é membro do GAI, Grupo de Pesquisa em Gestão e Avaliação Educacional. Também participa do Grupo de Estudo da População Negra de Alagoas. É assim, um assunto muito importante, que é justamente o que ela vem falar aqui hoje. E esse grupo de estudo da população negra de Alagoas, ele faz parte do Instituto dos Negros de Alagoas. Então é uma pesquisadora do assunto e isso traz muito mais significado ao que ela vem falar aqui com a gente hoje. Também participa de estudos em pedagogia hospitalar. Porque tem gente que acha que pedagogia é só dar aula em escola, né? A pedagogia ela é muito mais ampla do que as pessoas possam compreender. Então, ela vai falar conosco. Só estou aguardando ela entrar. Ela vai falar sobre o empoderamento das mulheres negras e a educação antirracista. Antes dela chegar, eu tenho uma orientação para vocês. Esse livro aqui, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, ele fala coisas incríveis, assim, que muitas vezes a gente não presta atenção no dia a dia com relação ao racismo estrutural no Brasil. Eu tô lendo, ele é pequenininho, já tô quase acabando, e é um livro assim que traz muito significado para nossa vida, porque a gente passa a olhar para os lados e perceber essa maré pesada que vem sobre nós do racismo estrutural aqui no Brasil. Tô aguardando a Sheila entrar. Lembrando que a gente tem mais 2 encontros com mulheres esse mês. O próximo encontro vai ser com a Patrícia Correia. Ela é aqui da nossa cidade, também é empresária, né? Mulher empresária, dona de casa, líder de igreja, enfim. Ela vai falar sobre empreendedorismo. E no último encontro do mês, nós vamos receber aqui a pedagoga Gilva Lopes, que vai falar sobre o papel da mulher na sociedade atual, inclusive nas decisões mais importantes do país, a mulher ela está sempre presente. Tô aguardando a Sheila entrar. Para chamar ela aqui para nossa conversa. Já achei. Tô aprendendo ainda.
muita gente está aprendendo, né? Eu também estou aprendendo. Não. Oi, Sheila, boa Oi, boa noite. noite. Tava Primeiro eu aqui quero já. dizer que para mim é uma satisfação receber você. Eu só conhecia você assim, é a mulher do Wagner, né? Mas aí e sabia também que você era pedagoga e tudo, mas não sabia dessa temática. Eu sou apaixonado pela temática que da representatividade quando fala de racismo estrutural no Brasil. Não que isso seja bom, mas que traz à tona uma discussão para que a gente possa também abrir os nossos olhos e influenciar outras pessoas também a se perceber como corpos negros neste meio, né? Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Certo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Tá me ouvindo bem, né? Sim, sim. Pronto. Eu quero agradecer pelo convite. E antes de iniciar, falando um pouco sobre mim, quando eu recebi o convite vindo de você, inclusive falei para você, né? Eu aceitei de imediato, não pensei, porque se eu pensasse, a minha resposta poderia ser não. Por quê? E aí eu me identifico muito com a fala de uma repórter, que é Monique, que ela fala sobre a questão de que ela nunca foi silenciada. E eu sempre uso esse discurso quando sou convidada para algo que sou tímida e não vou. Então, rompendo essas questões e compreendendo todo um contexto de dizer o não, hoje eu estou aqui ocupando esse espaço e muito agradecida pelo convite. Eu sou pedagoga, me formei esse ano de 2020, estudo sobre, pesquiso sobre a educação antirracista e para me compreender sobre a educação antirracista, tive que estudar todo um contexto sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Então, tudo está em hospitalar, que no caso é a pedagogia hospitalar. Eu já participei de projeto de extensão, e aí esse projeto ele teve durabilidade de 1 ano e 6 meses, no qual eu fazia atendimento com crianças em tratamento oncológico no Hospital Veredas. E essas crianças eram pacientes do SUS, então era um projeto coordenado pela minha professora Edna, e esse projeto também contribuiu muito para a minha formação, tanto profissional quanto humana, porque lá eu pude ampliar o meu olhar, ter mais sensibilidade, compreender todas as questões e também interligar com aquilo que eu estudo, com o que eu pesquiso, que no caso é a educação antirracista. Tudo bem. Então, esses dias, nós vimos um negro famoso chamado Lewis Hamilton, igualando a sua marca de vitórias na Fórmula 1 a um homem loiro chamado Michael Schumacher. E eu acho muito importante quando a gente olha para o esporte e se vê representado lá. Inclusive, ele até assumiu algumas lutas do povo negro. No caso da mulher, qual a importância da representatividade para a mulher negra? Como você citou um exemplo do esporte, no livro de Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela vai trazendo alguns exemplos de uma tenista, eu esqueci o nome dela, mas ela é conhecida mundialmente. E aí ela fala das questões que ela sofre, né? Porque ela tem uma certa força e os comentaristas dos comentaristas desses programas de futebol e tudo mais, eles sempre
tratam a questão dessa tenista, trazendo a questão da força dela como algo negativo. E aí, para nós, mulheres negras, quando vemos mulheres em outros espaços, que não são muitas mulheres, né? Mas que temos essas mulheres lá, para nós tem todo um contexto histórico de representatividade. Tem toda uma questão de que aquela mulher está ocupando um espaço que antes era negado. E hoje ela busca e, com toda a luta, claro, mas ela está ali ocupando. Infelizmente, não são muitas mulheres, mas temos. E o fato de termos não é uma conquista individual, é algo coletivo. Quando uma mulher está lá empoderada, ela não está só, ela está empoderando outras. Então, é uma coletividade. E aí, já entrando nessa questão do empoderamento, né, para a gente compreender também, que está interligado com a questão da representatividade, Patrícia Hill Collins, ela discute muito isso, sobre o empoderamento, e trazendo nessa perspectiva da voz da mulher, da coletividade, da autodefinição. Então, quando a gente vê essas mulheres nesses espaços, a gente se identifica, a gente também se percebe lá e pode estar lá. E aí ela vai também permeando essa questão da minha voz, de eu ter voz, de eu ir à luta. E a gente não pode nunca esquecer de todo o histórico, de tudo que se passou. E quando a gente fala sobre o empoderamento, sobre a representatividade, a gente vai entendendo as pautas e as particularidades das mulheres negras. Que aí, se a gente for parar para pensar e analisar a questão do feminismo, a gente vai entender que não é o feminismo, é os feminismos, no questão do plural, porque aí a gente volta para todo um contexto histórico e a gente compreende que o feminismo, em seu surgimento, as mulheres que estavam ali lutando por causas de trabalho, na questão do voto, eram mulheres brancas da classe média que tinham formações, mas que estavam ali buscando, naquele momento, seus interesses. E para aquelas mulheres estarem na rua, no trabalho, teria um corpo para ocupar o espaço, para ocupar os trabalhos domésticos. Aquele trabalho que, naquele momento, ela não estava aceitando porque ela sabia que aquele espaço não lhe representava, não lhe pertencia. Então, quando a gente para pensar essa questão das primeiras lutas, dos primeiros interesses, e aí eu não estou dizendo que nesse primeiro momento não se tinha mulheres negras. Tinha sim, mas a voz daquelas mulheres eram silenciadas. E aí, partindo dessa questão do silenciamento, que isso permeou, e hoje a gente consegue lutar e a gente consegue empoderar a nossa voz. Então, hoje a gente olha para esse contexto e compreende que as mulheres negras começam para ter seu espaço, seu lugar. E aí, Bell Hooks ela vai enfatizar muito sobre isso, que o feminismo ele é uma política para todo mundo e é uma política arrebatadora. As pautas das mulheres brancas, então, elas foram compreendendo que elas precisavam ter sua voz, e aí vai haver todo no movimento negro, aí vai ver o feminismo negro, com as pautas das mulheres, com as suas particularidades, lutando não só pela questão de gênero, mas raça e classe, entendendo todo esse contexto. Eu fico assim, eu fico maravilhado quando eu ligo o jornal Meio-Dia e vejo Maju Coutinho. Isso. Maju Coutinho é uma aparição, né? É uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, né?
E eu me sinto E representado aí, naquela mulher ali, na bancada de um jornal importante, né? nos sentimos, né? E aí você olha, e eu acompanho Maju, e você vê as crianças se identificando, e sempre os pais, eu acho muito incrível, quando postam ela na TV e o filho, a filha com a roupa igual, com cabelo black. Então tudo isso é importante para nós, nos identificarmos, nos reconhecermos, porque a mídia, os meios de comunicação sempre mostrou um tipo de padrão de beleza, introjetou, e aí nós, enquanto mulheres negras, é, buscamos mostrar nossos traços, desconstruir toda essa questão que foi imposta. Aqui em Messias eu tenho duas ex-alunas minhas, a Daniela e a Daiane. Começou pela Daniela, né? A Daniela começou a cachear os cabelos, ela nunca não gostava de alisar o cabelo. E a Daiane, a irmã dela, gostava de alisar o cabelo para se encaixar no padrão, né? Vendo o exemplo da irmã, que ganhou projeção nacional através como influenciadora digital, né? Com aqueles cabelos lindos, cacheados, a irmã também passou pelo processo de aquele processo de transição capilar e hoje também tem umas madeixas belíssimas. Então eu tenho exemplos aqui da terra de meninas que conseguiram alcançar projeção nacional como influenciadoras sem precisar perder. As duas são belíssimas. Então, Sheila, quando e Exatamente. de que forma você vê a importância da atividade para a sua vida? Você falou assim que o trabalho lá no hospital ajudou bastante nesse processo de você se modificar. Mas em que momento você percebeu que a importância da representatividade como mulher negra? Sim. Tudo começou na pedagogia. E aí eu já destaco para você que foi logo no primeiro período, mas quando eu tive contato numa disciplina específica, que a professora trazia para nós algumas literaturas infanto-juvenil, e nessas literaturas ela trazia questões sobre representatividade, sobre cultura, e aí, nesse exato momento, eu parei para refletir sobre mim, porque Conceição Evaristo, ela sempre fala do termo de escrevivência. Então, a gente sempre, quando estamos discutindo sobre algo e falamos, trazendo sobre a nossa vida, sobre o que acontece no nosso cotidiano, ela intitula como escrevivência. Então, partindo daí, desse primeiro contato na pedagogia, logo no primeiro período, eu pude parar para refletir sobre mim, sobre o meu eu, sobre a Sheila criança. Então, eu tive que voltar para questões que antes eu não trabalhava em mim. Por exemplo, como você falou dos cabelos. Eu usava o meu cabelo alisado, eu não usava os meus cachos. E isso me aconteceu em 2009. Eu passei a alisar os meus cabelos. Mas qual o fator que nos leva a essa questão? Então, na minha infância, eu cresci, né, vendo os meus traços como algo negativo. Eu olhava o meu nariz e também as pessoas ao redor. Sempre enfatizava que o nariz era feio, que a boca era isso, que o cabelo era isso. Então, você começa ouvindo essas questões e traz ela como verdade. E quando você passa a questionar, a indagar essas questões, você começa a refletir sobre. Então, a partir desse momento, desse primeiro contato
com literaturas infanto-juvenil, eu pude entender que, se de fato essas questões tivessem sido trabalhadas desde a educação infantil, desde o meu primeiro momento que eu entrei na escola e também no meu ambiente familiar, eu não teria sido uma jovem que tinha uma autoestima muito baixa. Não tinha autoestima, então era baixíssima. Por mais que alguém dissesse que eu não me achava. Eu me olhava no espelho e não via beleza nenhuma. Então, hoje não. Hoje eu não preciso que alguém diga que eu sou bonita ou que eu não sou. Eu me olho no espelho e me acho bonita. Agora, de eu me olhar, de olhar os meus traços e achar ele bonito, não foi. Eu tive que desconstruir muitas coisas para me permitir. E aí, quando eu olho para mulheres negras empoderadas, isso são mulheres intelectuais, as autoras que eu leio, e as suas vivências ali, escrevivências, escritas nas páginas dos livros, conto a perspectiva de me encontrar. Tem um poema, que no caso não é um poema, é um discurso de uma oradora, que foi uma ex-escrava, que a primeira vez que eu li aquele poema, ele me inquietou e ecoou até hoje. Então, foi de 1700 alguma coisa, muito antigo, mas a voz dela ecoa até hoje. Você encontra, eu não sei falar o nome dela, mas Bell Hooks, inclusive, ela intitulou o título desse discurso no seu livro, que é esse livro aqui, meu livro preferido também. E eu não sou mulher. E aí, nesse livro, ela vai pontuando e ela traz uma linguagem muito, muito simples, que foi uma forma que ela usou para que as pesquisas que ela fazia não ficassem só lá na academia, mas que chegasse para todas as mulheres negras, para aquelas mulheres que não teve acesso à educação. Então, a leitura é acessível, não é uma leitura complexa. Então, nesse sentido de me reconhecer em outras mulheres, e é claro, nas mulheres da minha família. A minha família tem mulheres trabalhadoras. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter uma graduação. Minha mãe, ela é doméstica, então minha avó, que eu morava com ela, e tenho todo o ensinamento tudo que eu sou hoje também depende dela. Então ela foi quando eu parei para analisar, ela também foi uma mulher negra que eu me senti representada nela, na sua simplicidade, no seu conhecimento, no seu gesto, entendeu? Então, para mim, essa representatividade das mulheres negras, eu olho hoje com um olhar mais atento para aquelas mulheres do meu dia a dia, para minha mãe, para as minhas tias. E também faço alguns questionamentos, mas aí a gente vai compreendendo as histórias, os processos que cada uma passou, e aí vai se conhecendo, se permitindo. Então, a representatividade para mim, e quando eu percebi a importância dela, ela se deu nessa perspectiva, de eu entender também as vivências das mulheres negras ao meu redor e partindo das intelectuais negras, que tanto Bell Hooks, de Ribeiro, Lely Gonzalez, que foi uma das pioneiras a discutir o feminismo aqui no Brasil, e de tantas e tantas outras. E Então, se eu você me perdi assim teve no discurso, mulheres você me traz. fortes que contribuíram para, né? Você teve mulheres fortes na sua casa, na sua família, que contribuíram também para a formação do seu caráter, para que você fosse hoje a mulher forte que você é. Isso também impulsionou você a buscar, vendo o exemplo delas, buscar a sua formação, buscar o seu lugar na construção acadêmica também, que você está lá contribuindo. Então, isso é importante, né? A gente começa a perceber
na verdade, a gente não tem esses olhares. A academia ajuda muito a gente a ter, às vezes, os melhores exemplos estão do nosso lado e a gente não consegue perceber muitas vezes, né? Sim, exatamente. Quando a gente para pensar, né, sobre toda a nossa formação, no ensino superior, e quando a gente se depara no ensino superior, claro que não é uma coisa romantizada, a gente sofre também naquele espaço. E nessa questão de sofrer, eu pude participar na academia de alguns encontros da ANU, que é a Associação de Negros de UFAL, e lá teve um momento que teve um chá das pretas. E nesse chá das pretas foi discutido sobre a solidão da mulher negra. E cada mulher, cada estudante, começou a falar sobre a sua vivência, sua experiência na universidade. E de quantas vezes nos sentimos. E aí, hoje mesmo no Pretitudes, que é um site que eu sigo, estava discutindo sobre isso, sobre a questão da solidão da mulher negra. Que ela não só está interligada, também existe essa solidão. Em alguns momentos, você se depara com situações Hoje a gente tem acesso a muito mais informação do que a gente tinha antes, né? Hoje, as leituras de homens e mulheres negros que podem embasar as nossas falas e as nossas lutas, elas estão muito mais disponíveis e muito mais acessíveis. A gente pode fazer esse debate mais, como é que eu posso dizer? Esse debate mais aprofundado. Mas você, como pedagoga, como é que a gente pode ajudar as crianças nessa descoberta e também trabalhar entre as crianças uma educação antirracista? Quando a gente pensa, vamos da educação infantil, porque é a área que eu me identifico bastante. Pensar a educação antirracista vai muito além da questão da lei, né? 10.639, que hoje foi alterada para a Lei 11.645. Vai muito além. Então, quando a gente pensa na educação antirracista, a gente pensa em todo um contexto. A gente pensa no currículo escolar. A gente pensa no espaço, no ambiente escolar, que aquele ambiente ele não é neutro. Nas leituras que as crianças irão ter acesso. Então, um simples fato. Na educação infantil, a gente tem toda uma sala adaptada para proporcionar para a criança autonomia, reconhecimento, noção do espaço, desenvolver todas as habilidades. E aí, em várias salas da educação infantil, a gente vai encontrar o quê? Um espelho. E aí, esse espelho... Então, nesse espelho, nós, como educadora, podemos colocar as crianças e fazer com que ela reflita e veja os seus traços, a sua beleza. E isso também se trabalhar com a criança branca para que ela perceba que não existe só a sua beleza, mas existem outras belezas. E aí trabalhando esse respeito, né? Dessa diversidade. Então, quando você leva a criança a se olhar
com a questão positiva, a reconhecer seus traços belíssimos e começar a trabalhar essa questão da autodefinição, de se reconhecer, de se sentir pertença, eu estou trabalhando questões de educação antirracista nos murais da escola. O que aqueles murais, o que os desenhos, as informações das paredes estão trazendo para aquela criança. Tem questões de representatividade. O que é que está sendo passado nessas mensagens? Quando se coloca a imagem de uma família, essa família, ela contempla todos os tipos de família, todas as crianças. Então, a gente começar a pensar na nossa prática, parte da nossa prática pedagógica. São pequenas ações que modificam e faz toda a diferença. É desde eu pensar o mural até as histórias que eu vou proporcionar no momento da leitura, trazer livros que a criança se identifique, que a criança se veja naquele livro. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar na questão da educação antirracista. Nós, enquanto professores, nos respaldamos das leis, das formações. Como você bem falou, hoje a gente tem uma quantidade de discussões, de textos, de intelectuais, de pesquisadores discutindo sobre. Então, precisamos nos atualizar, porque a escola, infelizmente, ela reproduz o racismo. Porque, como o Silvio Almeida bem fala, o racismo é estrutural. Então, ele vai estar em todas as áreas, em todos os campos, em todo o campo da sociedade, tanto na educação, em qualquer área. E aí, eu, enquanto professora, eu devo trabalhar e ensinar aquela criança para que ela compreenda. Porque tem muitas discussões que as pessoas falam, alguns intelectuais, né, têm essa divergência, que não existe o racismo ou o preconceito na educação infantil, e a gente sabe que existe. E também uma outra questão que é muito discutida é sobre a postura do educador. Porque às vezes o educador, ele trata diferente a criança branca e a criança negra. E tem essa diferenciação. E isso já foi pontuado em diversas pesquisas, que há um tratamento diferente. Então, eu também tenho que estar me policiando enquanto educadora, para que eu não possa reproduzir naquela criança os meus preconceitos. E aí ficar sempre trabalhando essa questão. E quando a gente para pensar, e eu sempre trago sobre algum fato que eu vivenciei, e aí lembrando da primeira frase que eu falei no início, que nunca fui tímida, fui silenciada, eu me recordo que no Fundamental 1, eu sempre participava das atividades em sala de aula, não tinha essa timidez toda. Até que em um determinado momento eu fui fazer uma apresentação, caro para ser uma cigarra. Aí, quando me entregaram um óculos, e nesse momento eu levei para casa e tudo mais, e as pessoas começaram a dizer que aquele óculos era feio, que eu estava feia. Chegou o dia da apresentação, e eu morava numa fazenda aí próxima a Messias, que chamava Fazenda Esperança, e a apresentação ela foi aí no Senlau. Então saímos de lá para o colégio. E quando eu cheguei nessa apresentação, que eu subi no palco e tinha mais duas meninas, e aí que eu paro para pensar hoje, e as duas meninas eram brancas e os seus papéis eram de destaque, né? E aí que eu entro no palco e todo mundo começa a rir, eu naquele exato momento pensei, estão rindo de mim. Então, a partir daquele momento, eu já não gostava mais de me apresentar. Eu lembro que eu gostava de ler publicamente. E como fui criada com a minha avó, e ela é muito religiosa, quando eu comecei a ler, eu gostava de ler a ladainha na igreja com ela.
porque tinham palavras que eu não conhecia. Mas depois daquele momento, eu comecei a não querer ir mais. Então, nós, como educadores, temos que ter esse cuidado, porque a nossa prática, ela pode fazer com que nós causamos nas crianças essas questões. E aí a gente cresce com esse sentimento de timidez e a gente não para refletir sobre e vamos sendo silenciada. Mas aí, nesse silenciar, ele não significa que eu não estou refletindo. E aí, recentemente, eu lendo sobre, no texto de Patrícia Hill Collins, eu não sei falar muito bem, tá? Em inglês. Ela fala que as mulheres negras, não trazer o silenciamento das mulheres negras como submissão. Ela pode estar silenciada, mas por dentro, como é que ela está? Por dentro, ela pode estar ali refletindo e na hora que ela se empoderar e abrir a sua voz, ninguém vai segurar. Legal, eu concordo com a sua fala que a escola ela tem esse poder de construir e de destruir, né? Muitas vezes uma situação que um aluno passa dentro da escola pode trazer marcas profundas para o resto da vida. Um exemplo muito simples da questão da escola é que no sexto ano a gente aprende que os gregos que os gregos eles tinham deuses, vários deuses que moravam numa montanha chamada Olimpo. Então os gregos e os esqueci o nome do outro povo agora, passou na memória. Os romanos, os gregos e os romanos tinham deuses lindos, brancos, malhados, que moravam numa montanha. Então isso é ensinado para o aluno na aula de história. Quando um professor vai falar sobre os deuses negros, né, que são os... esqueci o nome agora. Minha cabeça está péssima nessa quarentena. Quando vai falar de Yansan, de Ogum, né, os orixás, quando vai falar dos orixás, por exemplo, não, isso é coisa do diabo. Mas quando fala de Zeus, de Hera, de Atena, é lindo, é cultura europeia. Então, muitas vezes a escola, o currículo escolar, ele faz com que a pessoa comece a introjetar dentro de si que coisas de preto não prestam. E o que presta é coisa de branco. Então, como é que a escola ela pode ajudar a construir um espaço? Você já deu umas dicas, né? Mas como é que a escola ela pode ser um espaço onde as diferenças elas possam ser algo positivo e construtivo nessa formação do ser humano? Tá me ouvindo, né? Porque tá girando aqui. Tô ouvindo. Sivaldo, nessa questão da escola, do currículo que ele é muito europeutizado, nós precisamos pensar e, de fato, vestir a camisa da educação antirracista e não dizer que sou antirracista sem fazer nada, só da boca para fora. Então, eu, enquanto professor, na minha prática docente, eu posso sim fazer fazer no meu ato pedagógico, no meu ato de ensinar, proporcionar momentos de reflexão para os estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí, nós, enquanto professores, temos que, de fato, tem a lei dizendo, implementando, para que o ensino e a cultura afro-brasileira e africana seja discutida na sala de aula, faça parte do currículo. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que proporcionar para o meu aluno.
eu tenho que mostrar para ele a história, porque o perigo de se contar uma única história, uma única história, causa essas questões. Então, a gente trazer a história de um lado e do outro, os dois lados da história, para a gente entender a luta e a resistência do nosso povo e quebrar essas questões da negatividade. Então, nós, enquanto professores, temos todo esse dever e essa obrigação. E aí, eu falo por mim, né? Cresci nessa questão de que me ensina, não só na escola, mas em casa também, que as questões afro-brasileira, africana, a cultura, a religião, era negativo. Sempre nesse contexto da negatividade. E hoje, eu compreendendo todo um contexto, já não mais reproduzo esse pensamento, porque eu também tinha esse pensamento. Se me ensinaram isso, e eu passei muito tempo da minha vida acreditando nessa questão da negatividade, então hoje eu falo para você que o meu olhar ele foi mudado, mas também foi algo que eu me permiti e que eu quis. E não foi uma coisa individual, foi uma coisa coletiva, como eu falei para você. Que o empoderamento da mulher negra não é individual, ele é coletivo. Então, quando uma mulher negra ou ela se empodera, ela tem voz, ela está ali na frente, ela está pontuando e destacando as coisas que precisam ser mudadas. Ela não está fazendo isso pensando no individual, mas no coletivo. A mesma coisa é nós, educadores. Quando nós vestimos e lutamos e estamos ali na escola, nas reuniões, nos planejamentos, pensando o currículo, pensando como Nilma Gomes destaca, a questão da a justiça curricular, pensar essas questões que foram retiradas, que nos contam de uma única forma, para que nós possamos possibilitar aos nossos alunos tudo, todo um contexto histórico para que eles compreendam a nossa história, que ela se permeia por resistência e por luta. Não foi algo que a escravidão chegou e aceitamos calado. Não, teve luta. E é preciso que nós, enquanto professores, possamos, de fato, discutir e proporcionar para os nossos alunos. E isso a gente levando leituras, já pensando nos alunos do Fundamental 2, do ensino médio, Conceição Evaristo com seus poemas belíssimos, que traz toda a história, ela traz sobre a sua vida. Então, ela nos leva a pensar tudo. Eu acho que vai da prática mesmo do professor, ele começar a se atentar e ele começar a buscar a formação. Sei que tem as dificuldades, claro, mas a gente buscar mesmo se formar e buscar proporcionar para a população para a população a questão da educação antirracista. Perdoe se eu fiquei um pouco nervosa. E o que é educação antirracista? A educação antirracista, ela vem para nos fazer pensar sobre a nossa prática, sobre como podemos contribuir com os nossos educandos. Ela vai muito além das leis e ela está em todos os espaços, em todos os momentos. E quando nós buscamos, de fato, colocar e implementar na nossa prática, a gente consegue perceber toda essa questão de mudança de olhar, de autodefinição, de reconhecimento, de pertencimento, de representatividade. Ela está interligada com todas essas questões, com tudo isso, porque a partir do momento que eu, enquanto educadora, enquanto mulher negra, me conscientizo e sei da minha responsabilidade, do meu compromisso com a educação, e eu começo, a partir das minhas ações, modificando
pequenas coisas, com pequenos atos. Então, eu já vou proporcionando essa questão da educação antirracista. E aí, pensando na educação antirracista, a gente pensa nas lutas advindas do movimento negro, que Nilma Gomes ela bem vai enfatizar que o movimento negro ele é educador. Então, se hoje nós discutimos sobre, e se temos políticas das ações afirmativas, políticas de cotas, se a pauta da educação antirracista está tão discutida, tudo isso foram questões discutidas e perpassadas pelo movimento negro. E ele nos respalda sobre todas essas questões. Então, todas as conquistas que temos até hoje, ela vem da luta do povo, do movimento negro, das mulheres e dos homens negros que buscaram e que lutaram e que estão lutando até hoje, porque a luta não para. Então, é diária. Então, constantemente temos que estar nos policiando acerca disso. Então, quando eu digo que sou antirracista, aí eu paro para pensar quantos autores negros eu já li. Eu paro para pensar nos meus preconceitos. Eu paro para pensar na questão do racismo. Eu penso tudo, não é uma parte, é um contexto completo. Eu não vou fazer recortes, eu vou compreender tudo. E aí você vai entendendo toda essa questão. Aí, quando passa para a escola, a gente vai entendendo também a questão da evasão escolar, que aí no livro do Abdias Nascimento Genocida, ele vai falando sobre a evasão escolar, que se intitula evasão escolar, mas de fato a gente sabe que não é a evasão escolar. É o currículo que não te contempla, que não contempla o aluno. Então, a gente precisa, de fato, parar e pensar em mudar. Porque se eu digo que o currículo não está contemplando, e o que é que eu estou fazendo para mudar, para que ele contemple? Se eu sei que os conteúdos, o que se passa na escola, o que se está sendo reproduzido, acaba afastando diversos alunos, acaba repercutindo aí nos altos índices de alfabetismo, de analfabeto funcional. Se eu sei dessas questões, por que eu, enquanto professor, não analiso, não reflito? Entendeu? Muitas vezes o currículo ele não é interessante para o aluno. O espaço escolar é excludente. E muitas vezes, quando você vê uma criança chorando ou dizendo para a mãe que não quer mais estudar, nem sempre é preguiça ou falta de interesse. Muitas vezes é porque aquele espaço ele é inóspito. É um espaço que não acolhe, é um espaço que joga aquela criança para fora. Isso, exatamente. E aí nós temos que lutar, né? Para que esses espaços que é nosso, ele seja de verdade, seja espaço que nos identificamos e nos sentimos pertença. E aí também, quando você me falou sobre o tema, né? E aí eu pude ler um pouco sobre a invisibilidade da mulher negra no ensino superior. E aí a gente vai entendendo também que não só é na educação básica, vai permeando todas as áreas, né? Toda a educação, toda a formação humana. E aí no ensino superior, dados recentes, só 1% de professores, tanto homens negros como mulheres negras, temos nas universidades. E aí a gente para pensar, né? Sobre essa questão. Somos invisibilizados e aí vamos lutar para nossa invisibilidade, para termos visibilidade. E aí essa questão começa desde a educação infantil. Se a gente começar a trabalhar desde a educação infantil, então a gente vai conseguir e vai trazendo para essas crianças essa questão da autodefinição, do empoderamento, de se sentir pertença. E aí vamos lutando constantemente para esse currículo não ser tão excludente. É uma maré pesada, né? O preconceito racial e
se vende uma ideia de que o Brasil existe uma democracia racial, né, que todo mundo se respeita, que todo mundo se ama, Que mas sabemos quando a que gente isso vai é para um mito, né? a realidade nua e crua, a gente vê que isso realmente não existe e que o preconceito está matando as pessoas todos os dias, seja pela repressão policial, seja pela fome, seja pelo analfabetismo, seja pela exclusão das pessoas que moram nas periferias, seja nas celas das cadeias, onde infelizmente os negros ainda são maioria, né? As pessoas tentam vender uma ideia de que nós somos minoria, mas nós não somos minoria, nós somos E, mais de 50% da população brasileira. e aí, Sivaldo, nessa questão, né? A gente sabe que a ausência de políticas, ela vem desde o pós-escravidão, que não foram pensados. No projeto, o projeto da educação para a população negra mesmo ficou à margem. Então, não se trabalhou a educação. Nós, aí, nessa questão, não se trabalhou, não se teve um projeto para a educação, aí vai repercutindo os lugares e os corpos que os nossos corpos foram habitando, né? Não se pensou em nós. Então, teve toda essa questão do genocídio, do extermínio da população negra, e aí vamos percebendo que a democracia racial é um mito, que aí faz com que de fato, esse projeto de extermínio, de genocídio da população negra se concretize e aí e se perpassa na educação, em todas as áreas. Na educação, na saúde, porque também vemos o descaso das mulheres negras, e aí vai em todos os campos. Então, essa ausência, deixar o projeto da educação à margem, que vai repercutir em todas as outras áreas, faz com que os nossos corpos, no projeto do governo, ocupe sempre um lugar que aí é o pior lugar, não é o lugar que de fato eu deveria estar. Então a gente luta para ocupar esses espaços que nos foi negado e que é nosso de direito. E aí o movimento Bem, negro nos leva a refletir sobre isso também. Sobre o acesso à educação. Sheila, você não tem nada de tímida, pelo amor de Deus. Isso também é um mito. Isso também é um mito. Você tem muito conteúdo bom, né? É importante a gente compartilhar essas questões com a sociedade, porque a gente vê assim muitos meninos e meninas negras com potencial imenso, mas que por causa dessa maré pesada que nos empurra sempre para os piores lugares, como você falou, as pessoas vão achando que cada vez mais o espaço, o lugar ao sol, também não seja do negro. Eu digo isso por experiência própria na minha família. Eu sou o primeiro a ter ensino superior, né? Depois eu fui puxando mais alguns da família para esse lado também. E sempre tento colocar para as minhas alunas e para os meus alunos que eles têm direito ao sol e que eles também têm direito à sombra, né, que é um lugar mais privilegiado. E a gente vê que as coisas vêm mudando, mas ninguém deu isso para a gente de mãozinha beijada, não. Foi processo, muita gente morreu, muita gente apanhou, muita gente deu a cara a tapa para que a gente hoje tenha o que a gente conseguiu construir, que ainda é pouco, a gente precisa construir muito mais, a gente precisa ocupar muito mais espaços, porque eles são nossos por direito. Então, Sheila, eu queria que você fizesse as suas palavras finais, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas eu já digo de antemão que para mim foi um prazer recebê-la e ouvir palavras tão fortes e tão construtivas também para minha formação, porque eu estou num processo de formação também. Eu agradeço, como eu já falei para você. Foi desafiador para mim, mas muito gratificante. E eu só queria saber a quantidade de tempo, assim, que eu não estou Nós acompanhando aqui. Falta muito. temos 4 minutos. Aí você pode falar à vontade. Sim, não, porque, como eu falei para você, como falei, né, no início, que as leituras que eu fiz sempre ecoam e
Uma das que foi o discurso da, da oradora que era ex-escrava, que está no livro de Bell Hooks, E Eu Não Sou Mulher, eu iria ler esse poema, esse discurso, no caso, porque ele contribuiu muito para mim nessa questão de me identificar, de me sentir representada. Mas aí eu não sei se vai dar tempo, que seria a minha conclusão. Mas eu vou tentar falar rapidinho. Pode ser, né? Lê. Pode sim, oxi, fica à vontade. Só não sou poeta. Rapidinho. Espero que dê tempo. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Aonde há algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros, de negreões do sul e de mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali diziam que as mulheres precisavam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar as valas, e que merecem um melhor lugar, onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu areei, eu plantei, eu juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles sendo vendidos para a escravidão. E quando eu clamei com minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? Daí eles falaram dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? Alguém da audiência sussurrou. Intelecto. Ah, é isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos homens negros? Se o meu copo não tem mais de um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de complementar a minha medida? Daí, aquele homenzinho de preto ali disse que mulher não podem ter os mesmos direitos que o homem, porque Cristo não era mulher. De onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não tem nada a ver com isto. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo, por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocá-lo do jeito certo, novamente. E agora que elas estão exigindo, faça isso. E é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecida a vocês por me escutarem. E agora a velha não tem mais o que dizer. Então, com esse discurso, que quando eu li ele pela primeira vez, isso foi em 2018, eu não me contive. Porque quando ela vai discutindo falando sobre como a mulher negra ela era vista, a gente entende também no processo da escravidão que a mulher negra ela sempre foi vista como animal, ela só era vista como mulher quando
quando sofria